Segundo bloco do Mais Saúde inicia-se com uma pergunta que tem sido uma questão ventilada no meio médico. Doutor Nogueira, há uma reemergência das doenças sexualmente transmissíveis a partir do uso mais banalizado, ou pelo menos mais facilitado, dos medicamentos para disfunção erétil? Na verdade, o que a gente percebe hoje é o seguinte, que talvez o uso dessas medicações, ela provocou um resgate de um grande número de homens que eventualmente não tinham atividade sexual. A gente sabe que essas medicações elas foram lançadas no mercado na década de 90, mais precisamente em 1998, inicialmente com preços às vezes muito caros, que muitas vezes limitavam o uso das medicações por uma grande porcentagem de pacientes, mas depois, com a quebra das patentes, as medicações elas se tornaram medicações de fácil acesso e de um custo, bem acessível. Isso provocou o quê? Provocou muitas vezes aquele paciente de mais idade que eventualmente não tinha uma vida sexual ativa, houve um resgate desses pacientes. E quando a gente fala pacientes, às vezes, de 60 anos de idade, e são pacientes que, habitualmente, eles tinham atividade sexual sem uso de preservativo, porque eles vinham de uma geração em que não se usava esse tipo de método. E o que acontece? Esses pacientes que não tinham atividade sexual, por não ter, às vezes, uma ereção satisfatória, eles passaram a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atividade sexual. E com isso eles passaram muitas vezes a procurar parceiras, não só dentro do casamento, mas fora do casamento. E com isso a gente começou a ver o quê? Perceber que houve até um aumento do número de HIV em pacientes, por exemplo, idosos, O que era uma coisa que a gente imaginava que o HIV era uma doença da população jovem, talvez continue sendo, mas os pacientes idosos começaram a adquirir essas doenças por talvez um comportamento sexual que foi talvez provocado ou estimulado pelo uso dessas medicações. E que se tornaram acessíveis do ponto de vista do preço, não é? Não só acessíveis do ponto de vista do preço, mas medicações extremamente seguras, São medicações assim que, na verdade, elas provocam a vasodilatação do pênis e, com isso, os doentes eles costumam ter ereções melhores, ou seja, ereções mais rígidas e que duram por mais tempo. Então, isso realmente mudou um pouco o comportamento sexual dessa população. E quando a gente costuma falar de disfunção erétil, a gente sabe que isso não é um problema só também dos pacientes mais idosos. A gente sabe que homens acima de 45 anos, eles começam a apresentar um declínio da atividade sexual. E essas medicações veio justamente para poder, talvez, resgatar esses pacientes, E lembrando que as medicações elas são extremamente seguras, no uso, desde que sob orientação médica. É lógico que existem algumas situações que a medicação ela não deve ser usada, mas assim, na maioria dos pacientes particularmente em pacientes cardíacos, pacientes hipertensos que estejam... Então, na verdade, esse grupo de doentes, eles podem usar a medicação. Então, a grande contraindicação talvez seja os doentes que usam drogas que já são vasodilatadoras. Porque como a gente vai usar um medicamento que provoca vasodilatação peniana, mas a gente sabe que os vasodilatadores eles podem provocar, às vezes, um efeito vasodilatador sistêmico, e não só nas artérias do pênis, que irrigam o pênis. E se o doente, às vezes, já toma uma medicação que é vasodilatadora, esses pacientes podem, às vezes, ter risco de uma hipotensão, enfim. Mas, assim, sendo administrada por um médico, eu acredito que essas medicações não tem. E a maioria dos pacientes, eles conseguem responder a essas drogas, o que facilita muito a vida, porque antes quando não tinha essas drogas, o doente, eventualmente, ou ele usava injeções, no pênis, que às vezes trazia o desconforto, de ter que aplicar uma injeção toda vez que tem relação sexual, ou eles eram submetidos à cirurgia com colocação de prótese. Então, hoje, quando ele dispõe de um comprimido, que ele consegue ter um desempenho sexual satisfatório, eu acho que talvez isso foi o grande ganho, que a população masculina teve. Terminamos aqui o nosso segundo bloco com o Dr. José Nogueira, médico cirurgião urologista, prestando esclarecimentos sobre as diversas doenças de sua especialidade. Fique conosco, retornamos em seguida.